Oi, tudo bom? Aqui é o Kê de volta com mais um vídeo e hoje eu vou te dar algumas dicas para você melhorar a sua sala sem precisar fazer uma reforma. Então, vamos lá! Muito bem, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós somos um escritório de design de interiores e aqui no canal eu costumo mostrar alguns projetos e dar algumas dicas, que nem o vídeo de hoje. Então se você não quiser perder os próximos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações. E para todo mundo que quiser deixar um gostei, é sempre muito bem-vindo, porque ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente. E se você quiser aprender mais sobre design de interiores, eu sugiro que você se torne membro aqui do canal, porque daí você tem acesso a vídeos exclusivos, em que eu passo por tudo que eu acredito ser importante você conhecer para você conseguir melhorar seus ambientes e fazer um projeto legal. Então vamos para o assunto de hoje, que são essas dicas para você melhorar sua sala. E alguns anos atrás eu fiz um vídeo que chamava 5 dicas para sua sala, se não me engano. E até hoje é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Bom, a primeira dica que eu vou dar é de você levar em consideração o formato da sua sala. As salas podem ter configurações bem diferentes e dependendo do jeito que é formatada a sua sala, você vai ter que pensar no espaço de um jeito bem diferente. Então, eu fui rever aquele vídeo para ver se o que eu pensei em falar para vocês hoje não ficava um pouco redundante com o que eu falei alguns anos atrás. E eu vi que não, então eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês assistirem também, que são dicas diferentes da que eu vou dar hoje e que continuam valendo e continuam sendo atuais. E continuando, então vamos para as dicas de hoje. E a primeira delas é que vocês podem ver o vídeo que eu fiz 5 dicas para o quarto de vocês, o vídeo recente, que é já nessa fase de dicas durante essa fase de isolamento social, para vocês não precisarem reformar e ter grandes transtornos. As dicas que eu dei para o quarto, muitas delas também valem para a sala, mas eu vou dar uma resumida aqui, ó. Vocês podem preencher as paredes, colocar quadros, né, pinturas, fotografias ou coisas que sejam relevantes para vocês, que contem um pouquinho da sua história, que é muito legal para deixar os ambientes mais pessoais. Vocês também podem pintar, porque é uma coisa simples e barata. Outra coisa é colocar cortinas, que é um jeito de deixar o ambiente mais vestido e também melhora a acústica e a questão térmica. E a mesma coisa, o tapete também deixa mais vestido e melhora o eco e a questão térmica. Então essas são as dicas que eu dei para o quarto que vocês podem usar na sala também. Agora a segunda dica de hoje é uma dica que eu não dei para o quarto porque é uma questão meio controversa, que é a questão das plantas. Tem gente que diz que não é legal você dormir com as plantas porque elas podem consumir o oxigênio durante a noite e também tem gente que pode ter alguma reação alérgica. Então eu não quis entrar nesse debate. Muita gente diz que não tem nada a ver, que você pode ter plantas sem problemas, que inclusive tem algumas plantas que te ajudam porque te acalmam e tal. Mas para a sala não tem problema nenhum, então podem colocar plantas à vontade e é muito legal porque deixa o ambiente com mais vida também, um pouco mais alegre, super recomendo. Então onde vocês podem colocar as plantas? Vocês podem colocar nos cantos, nas laterais do sofá, ou ter uma prateleira e ter alguma coisa que pende um pouco mais, que é legal porque dá um elemento mais vertical e preenche um pouco a parede também. Tem que levar também em consideração a quantidade de luz que vocês têm para escolher a planta certa e colocar elas perto da janela, perto da onde entra sol. E outra coisa que eu falaria é para vocês serem realistas em relação ao cuidado que vocês vão ter com essas plantas. Eu, por exemplo, não sou um cara ainda muito bom com plantas, então no escritório, por exemplo, a planta mais longeva é um cactus, as outras sofrem um pouquinho na minha mão. Então é bom você ser realista e escolher plantas que são de acordo com o quanto cuidado você pode oferecer para elas e qual a sua habilidade com plantas, né? Agora a terceira dica de hoje, eu vou dar algumas dicas em relação à televisão, se vocês têm televisão na sala. Então a primeira delas é em relação à altura da TV. É uma preferência minha nos projetos, eu coloco ela na altura dos olhos, que dá mais ou menos 1,15 m para quem está sentado num sofá. Vários outros profissionais e outras pessoas colocam a TV um pouco mais alta e colocam um móvel mais alto embaixo dela. Eu não gosto muito porque eu prefiro olhar para frente do que olhar para cima. Se eu vou assistir um filme, uma coisa mais longa, eu prefiro o mais cômodo possível, sem precisar fazer o esforço de ficar olhando para cima, que eu acho um pouco desagradável e um pouco cansativo. Mas aí vai de vocês. Vocês podem olhar para cima se vocês quiserem. Quarta dica é manter um visual limpo em volta da TV. Tem gente que coloca espelho atrás da TV, tem gente que coloca um monte de enfeites, quadros e outras coisas. Eu não recomendo porque distrai a atenção de quando você está assistindo alguma coisa, que é legal você conseguir se concentrar naquilo. Então pode ter alguns enfeites, algumas coisas em volta da TV, mas eu manteria uma coisa um pouco mais contida para não distrair.
E a quinta dica é fazer um painel para essa televisão, que é uma coisa que esteticamente é legal, porque dá um destaque para essa área da televisão, veste um pouco mais o ambiente também, mas também tem outra questão prática, que é que fica mais fácil de esconder os fios da televisão e dos aparelhos, e ele pode ajudar um pouquinho na acústica, dependendo do jeito que é o painel, se ele é um ripado, por exemplo, ou se ele tem algum outro material que absorve um pouquinho mais do que a parede, pode te ajudar a ficar mais agradável de assistir a televisão. E a sexta dica de hoje é em relação ao sofá, para você escolher o tamanho certo do sofá. Eu vejo muitas vezes que as pessoas escolhem um tamanho maior do que aquela parede consegue comportar. Então vamos lá. Eu entendo que muitas vezes a pessoa pensa, quero colocar o maior sofá possível porque daí eu consigo receber mais gente. Mas isso daí não é tão verdade, porque você vai conseguir fazer mais pessoas sentarem, mas vai estar todo mundo de lado um para o outro. Não é um bom jeito de conversar. Né? Que nem todo mundo sentado no cinema, é difícil de trocar uma ideia. É bem melhor você ter um sofá um pouco menor e colocar um puff, colocar uma outra poltrona e fazer esse ambiente conversar. Então vai uma dica de ouro aqui, ó, não só para sofá, mas para outros móveis que você quer colocar perto do final da parede. Eu coloco a distância que tem a profundidade dele igual a distância dele até o final da parede. Então, se o sofá tem 90, eu coloco ele a 90 da parede, mais ou menos. Isso é legal porque dá para colocar uma mesinha lateral menor e seguir a mesma regra. A mesinha tem, sei lá, 50, você pode pôr a mesinha a 50 da parede, que ainda consegue colocar do lado desse sofá. Com isso, se você tem uma passagem ali do lado, uma pessoa pode fazer uma curva em 45 graus e não chutar nenhum móvel. Então essas eram as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Lembrando que tem aquele vídeo mais antigo que eu fiz, que as dicas também estão valendo e são diferentes das dicas que eu dei hoje. Assistam lá também aí nos cards. E as de hoje são coisas para você fazer durante o isolamento social, sem grandes transtornos. Então se vocês já fizeram ou pretendem fazer algumas dessas coisas, me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e coloquem essas dicas em prática e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais.